Muito boa noite, amigos, seguidores e leitores do Eco Regional. Hoje à noite nós temos a alegria de receber os nossos a presença do presidente do SIMAT, Estado do Rio Grande do Sul, o Álvaro Pompermayer, e também o presidente da APMAT, Associação dos Produtores Parceiros da Erva Mate do Alto Taquari, Clóvis Romão. E vamos falar um pouquinho sobre toda essa temática que vive o setor ervateiro, esse momento em que vive o setor ervateiro. Álvaro, Clóvis, muito boa noite a vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco, por aceitarem o nosso convite. Boa noite a todos, Carla, Clóvis. Eu acho que é uma bela oportunidade da gente trazer algumas informações para os ouvintes, do Eco, todos que nos acompanham. Vou tentar trazer as informações que eu tenho, que eu sei, que possa acontecer, está se fazendo, Carla, e o que pode acontecer também na erva mate. Feito. Boa noite, Carla. Boa noite. Não. Feito. Então, nós escolhemos este assunto, já deve saber qual é, erva mate. A situação que vive o setor ervateiro e a situação parte do ervateiro estamos em relação a esse contexto onde está acontecendo uma queda no aumento de produção, uma queda nos preços pagos ao produtor. E isso representa para a nossa região, para os nossos municípios, para a vida das pessoas, para o dia a dia, principalmente do produtor rural. Sobre tudo isso, nós vamos conversar no dia de hoje. Nós convidamos você, nosso seguidor, nosso amigo, produtor da região, produtor de erva mate, empreendedor do setor ervateiro, para que nos acompanhe. Lideranças que estão à frente das discussões mais importantes que envolvem o setor ervateiro estão conosco e vão falar sobre tudo o que está acontecendo, vão nos dizer quais são as perspectivas de futuro, o que pode ser feito para amenizar, se não resolver algumas situações. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai saboreando um ótimo chimarrão. Convidamos você para fazer a sua cuia, fazer o seu chimarrão. Olha a erva mate da tua preferência e vamos lá, nos acompanhe nessa live, acompanhe essa conversa que vai ser extremamente importante. É um assunto que o Eco Regional vem abordando já há alguns dias. Na última edição que circulou, na última sexta-feira, produzimos uma reportagem completa sobre o assunto. Quem ainda não leu, é muito importante pegar o jornal, ler. São várias entrevistas, dados, compilações, conclusões a respeito do que está acontecendo, mas mesmo assim sentimos a necessidade de falar mais sobre isso, porque no nosso entendimento, a crise que hoje abate o setor ervateiro, ela está proporcional ao tarifaço do Trump a nível nacional. Me corrijam se eu estiver errada, mas é algo, sim, que preocupa muito o nosso mercado. Álvaro, o dado de que nos últimos 10 anos caiu o consumo de erva mate cerca de 2 quilos por pessoa no Rio Grande do Sul. Passou de 11 quilos para 8,9, 8,8 quilos por pessoa. Ao que você atribui isso? O que está acontecendo? Por que o nosso tomador de chimarrão, a nossa população, está diminuindo o consumo da erva mate? Bem, Carla, eu não sei dizer se precisasse aos últimos 10 anos, né? Mas ele caiu, o que a indústria veio a sentir
foi o pós-pandemia. Com o pós-pandemia, aí a situação ficou bastante complicada, porque se o consumidor parou de compartilhar o chimarrão, a verdade é esta. Aonde que tu ia num posto de combustível, tinha uma cuia para se tomar chimarrão, não tem mais. Tu ia no banco, tinha várias cuias, não tem mais. Em algumas casas que tu chega, a pessoa está tomando chimarrão, ele bota a cuia de lado e não repassa a cuia. Então, isso é uma mudança, na verdade, que está acontecendo com o nosso consumidor. Daqui a pouco, nós podemos também entender que é uma mudança saudável. Todos os países que eu conheço que consomem erva mate, Carla, o Clóvis também sabe bem disso, o consumo é individual. Ele é apenas compartilhado dentro da sua casa, ele é compartilhado. Então, nós estamos mudando. O tererê, ele já está chegando de uma forma, e cresceu o consumo do tererê bastante. E ele está chegando de uma forma individual. E nós precisamos que o consumidor de erva mate também passe a ter esse hábito do chimarrão individual. O que muda? Chega lá, as pessoas vão começar aos poucos. É uma situação que está acontecendo. E a indústria, eu acho que está pecando quando ela não faz uma campanha de individualização do chimarrão. Isso eu acho que a indústria está devendo, mas hoje, oferta e procura. Essa situação de muita oferta de erva mate, se não fosse a seca, ela teria acontecido há 3 anos atrás. A seca é que deu aí uma desequilibrada, mas, de certa forma, eu acho que a queda do consumo, isso são números que a Emater apresenta, né? E a Emater tem um dado bastante confiável. Mas o que está acontecendo hoje é muita oferta de matéria-prima. Muita oferta de matéria-prima. Vamos falar então um pouquinho com o Clóvis sobre essa problemática da oferta de matéria-prima. Ele que mora lá em Ilópolis, é um dos municípios que mais produz erva mate, que os produtores mais investiram na ampliação das lavouras, na pulverização da erva mate. Vamos compartilhar o chimarrão aqui, ó. Nós vamos conversando e vamos tomando. Depois eu vou encher mais uma. Ilópolis me parece que é um dos municípios onde a gente sente mais essa situação da grande oferta de matéria-prima e talvez a redução dos preços pagos ao consumidor. Sim, cara, Ilópolis é um grande produtor. A economia realmente é baseada muito fortemente em cima da cultura da erva mate, mas nos municípios aqui do Alto Taquari, a erva mate tem um potencial muito grande dentro da economia do município e das famílias. Haja vista os ervais que foram implantados nesses últimos anos, e concordo com o Álvaro quando ele fala que se não fosse a seca, a gente teria uma oferta de produto ainda mais nesses anos que antecedem. Decorrendo essa situação, eu lembro de 2013, 14, onde houve uma alta no preço da erva mate da arroba, que a comunidade entendeu que seria um grande investimento, né, o plantio da erva mate. E, consequentemente, se fores ver, assim, 2013, 14, teve essa questão do alto do preço, e 15, 16, 17, 18, até 20, era o tempo dessa erva mate se estruturar e começar a produzir. E aí veio a seca, assim, 2, 3 anos consecutivos, e daí deu uma amenizada na questão da produção. E em 2024, houve o tempo correu bem e a produção aconteceu. Mas tem que dizer também, cara, que depois de 13, 14, o preço se manteve estável, um bom valor, e nesse momento tinha um bom valor, nós poderíamos ter nos ajustados e sim, não ter visto essa situação. Porque a erva mate vive ciclos, isso de décadas já é conhecido, e se preparado mais. Nós, enquanto associação, buscamos um trabalho desde 2000, 2001, de buscar uma valorização maior da nossa erva mate do Alto Taquari, através desse trabalho da IG, da erva mate do Alto Taquari. É um trabalho difícil, meio que
desconhecido para nós também, enquanto direção e quem trabalha mais pontualmente dentro na gerência dessa IG. Mas agora, nesse mês, no mês que vem, possivelmente, a gente vai depositar, né, junto ao NPI, a patente dessa IG. E vem, sim, um trabalho de qualificação da erva mate, de produção, né, da questão indústria, e até trabalhar com o comércio, porque vejo que a erva mate, a qualidade dela se desenvolve dentro da propriedade rural. Porém, na indústria, a equipe se mantém e se aperfeiçoa esse trabalho. E, sim, nós temos que trabalhar mais pontualmente o comércio, onde a gente possa chegar e mostrar para o comércio o potencial que tem, o serviço que é feito com ela dentro da lavoura, e valorizar esse trabalho do produtor. Isso seria um ponto positivo dentro desse trabalho. Não é fácil, eu digo que não é fácil, mas vejo que no decorrer do tempo a gente possa chegar num futuro melhor nesse sentido, através da qualificação e da profissionalização. Perfeito. Eu acho que a PEMAT tem um trabalho muito inglório, porque muitas vezes o produtor, as lideranças, até não reconhecem e não valorizam a grandiosidade e a importância do trabalho que é feito pela APEMAT, um trabalho que tem sido árduo, mas que tem tido continuidade e, com certeza, em breve deve resultar em bons frutos, que é a valorização da produção. Eu quero agradecer aos nossos internautas e amigos que estão nos acompanhando nesta live. Um abraço para a Ariana Maia, para a Natasha Guzzi, para o Adriano Gaio, Chico, da NB Espésia, deixou um comentário aqui para nós, e vou convidar você, nosso internauta, para que comente essa live, para que mande suas perguntas, mande suas percepções. A gente também vai estar aqui falando sobre a sua contribuição. Então, participa conosco, comenta, contribui, porque a tua contribuição também é muito importante. O Chico, da NB Espésia, destacou a questão do celular, que o celular também atrapalha no consumo do chimarrão. Olha só essa constatação dele. Primeiramente, anos atrás, a poda da erva mate era a cada 3 anos, onde a erva mate não era amarga como hoje. Está dizendo que a erva mate está sendo colhida muito cedo, né? Não se respeita a maturação da planta, fora que o plantio triplicou. Também hoje o celular faz com que as pessoas esqueçam do chimarrão, elas se intertem vendo as redes sociais, vendo as notícias, vendo uma série de coisas, e esquecem até de fazer um chimarrão. Concordam com isso? Não concordam? A gente também quer deixar um abraço para o Luiz Fernando, para o Matheus Granville, nosso amigo Matheus Granville, que nós estivemos lá na linha terceira, participando da festa da fogueira na propriedade dele. Muito obrigada, Matheus. Um grande abraço para a tua família. Sandra dos Santos da Silva, Luciane Juste, Natasha Guzzi, Claires, Anair Jareta, Márcia Pancotti, Matheus, Rubi Borsato, Elide Dallagnol Provence. Álvaro, essa questão do tempo de espera, da maturação da planta, do cuidado da planta. Eu estava falando com alguns empresários essa semana, o seu Dornelles Valério, até vou citar o nome, a Gabriela Borelli, de Itapuca, e eles me colocavam algumas questões com relação ao preço da erva mate. E me parece que tem sido isso em muitas indústrias aqui da região. Produtores parceiros, que são fiéis às indústrias e que fazem um trabalho sério na lavoura, estão recebendo um valor justo pela sua produção. Estão recebendo entre 18, 19, 20, até R$22 a arroba, dependendo da produção, da qualidade do produto. Já outros que não respeitam os prazos de maturação, que não cuidam talvez tão bem das lavouras e não têm essa parceria tão próxima com as indústrias, estão sofrendo mais. É verdadeira ou falsa essa informação? Carla, às vezes para te fazer uma resposta, tu tem que voltar um pouco para trás e entender tudo o que está se passando, né? O Spezi ali, ele comentou uma situação bastante interessante. Só para a gente passar uma informação para os ouvintes, depois de 2013,
o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, isso o Clóvis também acompanha seguido nossas conversas, se plantou mais de 10 milhões de pés de erva mate, os 3 estados. Isso dá para se falar em 120 milhões de pés. Mas vamos que 20% morreu, sobrou 100 milhões de pés, que está produzindo, está começando a produzir e vai produzir. E nós tínhamos todo o estoque de matéria-prima que se trabalhava. Então, isso aí, o que vem gerando? Um excesso de oferta. Oferta e demanda está muito descompassado. O que nós vamos entrar? Nós vamos ter que entrar num novo ciclo. Te respondendo também, Carla, e os ouvintes, nós temos que entrar num novo ciclo. Temos que parar, o produtor também tem que chamar a culpa um pouco para ele, que ninguém pode proibir alguém de plantar erva mate, ninguém procurou uma informação da Emater ou da Secretaria das Agriculturas pedindo, posso encher minhas terras de erva mate? Sempre que se era época de plantio, se brigava para comprar mudas. Esse ano está faltando muda, parece que estamos ouvindo. Então isso foi desenfreado e vai ter que haver uma mudança. O produtor, eu tenho dito e já falei muitas vezes, ele não pode vender o que ele quer. O produtor tem que passar a vender o que a indústria quer comprar. E eu tenho que vender o que o meu cliente quer comprar. E aí quem empacota tem que vender o pacote que o consumidor quer comprar. A qualidade, muito importante que foi falado aqui. O que acontece na qualidade? Erva de 10 meses é uma afronta para a indústria, mas o produtor, naquela vontade de cada vez ganhar mais, ele também está criando um problema para ele próprio. Como se falou no passado, 3 anos a erva mate. Em outros estados, a erva fica no mínimo 2 anos para ser colhida. E nós vamos ter que retroceder para tornar um equilíbrio, puxar um equilíbrio da oferta e procura. Adubação, menos, porque o Clóvis sabe. O produtor, adubo. Eu um dia conversava com o Marinho aqui, num ano eles venderam 50 mil sacos de adubo para erva mate, isso é um absurdo. Ou o adubo era muito barato, ou o produtor ganhava muito dinheiro. Uma coisa ou outra. Vamos reduzir a quantidade de adubo na terra. Vamos diminuir a quantidade de herbicida. A erva mate procurada hoje, erva mate orgânica, Carla, e o Clóvis sabe bem, está se pagando até R$30. E o que é erva mate orgânica? Ter certificado, controlar a adubação e não pode ter herbicida. Vamos para a roçadeira. Erva mate sombreada. Eu sempre falei de erva mate sombreada para o meu pessoal, meus produtores. Ah, mas eu vou produzir menos. Sim, mas vai ganhar mais. Vai ter que haver um novo ciclo. E isso vai tornar um equilíbrio de oferta e procura. E quem sabe, provavelmente, os preços também mudem. Porque se eu pegar uma erva de 10 meses ou 1 ano, nós temos aí os colegas ervateiros ouvindo, além de fazer um produto de baixa qualidade, o rendimento vai ficar abaixo de 30%. Se eu pegar uma erva mate madura, esse rendimento no inverno pode passar de 40%. Então, a indústria e o produtor têm que formar um equilíbrio, procurar o apoio da Emater. A Emater é o braço que nós temos dentro do setor ervateiro. Perfeito. Quero destacar aqui nossos amigos que estão acompanhando. O Flávio, meu amigo Flávio Paloschi, grande abraço, Flávio. O meu amigão e também a toda a família dele, família Canton. O Virfadani Canton está colaborando conosco aqui, mandou uma boa noite a todos e destacou que ele acha importante que a gente pudesse desenvolver um sistema de classificação da erva mate. Que a gente pudesse ter uma forma de classificar esse produto, como é feito com o fumo. Um BO1, BO2, BO3. Eu não sei de nada de fumo, tá? Não sei se tem BO3 agora. Para que se pudesse pagar um preço mais justo ao produtor.
de alguma forma, isso está se fazendo. Também quero destacar Marino Portela, a Claires, o Sandro dos Santos, a Deise Guerini, a Márcia Pancotti, o Marino, a Nice Guerini, o Dovale Materiais de Construção, Terezinha Potric Canelo, Fernando Desengrini, Zércia Chiqueleiro Pirovano, Delmira, Camiloto Bernardon, Marcos Alba, Ângelo Mário, Wesley Lourdes. Podem mandar os comentários de vocês, as conclusões de vocês, as perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta para os nossos entrevistados? Manda para nós, que a gente vai fazer aqui no ar, ao vivo, as perguntas. Clóvis, o Álvaro falou uma coisa importante. O produtor não pergunta se pode ou não pode plantar, encher as suas terras de erva mate. Mas eu te pergunto, será que os nossos municípios ou as nossas entidades ligadas ao setor ervateiro, elas estão preparadas, elas têm um profissional habilitado para poder orientar de forma adequada o produtor com relação ao que ele vai fazer na propriedade dele? Será que um dos motivos de a gente viver esses momentos de incertezas que a gente vive, vamos falar assim, com relação à erva mate, hoje também estamos nessa mesma situação com a laranja, com os citros, já vivemos isso com o fumo em outros momentos, talvez vamos viver de novo nesse ano. Será que a gente não tem essa carência técnica preparada nas secretarias da agricultura, principalmente, dos municípios, que possam oferecer essa orientação, possam ter esse controle, possam ter esse conhecimento sobre o cenário, principalmente econômico de cada cultura, a realidade de cada cultura? Queria te ouvir sobre esse assunto. Carla, respondendo e falando sim, essa pessoa comentou antes sobre a questão da erva mate. Antigamente tinha um sabor diferente. Eu quero dizer que ainda hoje tem, haja vista que essas pessoas comentaram que valorizam o produto erva mate conduzido e trabalhado de uma forma diferente. Erva mate nesses tempos era trabalhada ativista, se tinha uma colheita a cada 3 anos, o Álvaro sabe bem disso, que era diferente, e se evoluiu numa questão mais agressiva na questão produtiva. E sim, entrou a adubação, entrou uma questão de produzir mais, porque o mercado exigia uma produção e, consequentemente, agora sobra material. Sim, nós somos carentes de questões técnicas. A Emater faz um bom trabalho, tem que dizer, mas também limitado por questão de capacidade. De profissionais, de capacidade, de foco, né? Na região mesmo, vejo que tem uma carência gigantesca. Talvez se a gente tivesse mais informação para o produtor, se o produtor estivesse mais preparado. Então, por isso que é tão importante a gente conversar, ter momentos como esse para compartilhar convicções, visões sobre o setor, né? Porque eu penso que isso ajuda muito o produtor a tomar suas decisões. Eu vejo muitos produtores que leem, buscam leituras, não só o nosso jornal, que trabalha muito com a informação relacionada ao agro e à região, ao que se produz na região, mas buscam muita informação. E esses produtores, eles estão numa situação diferenciada, eles estão com um planejamento estratégico diferenciado nas suas propriedades. Só para complementar essa situação, a gente faz, enquanto associação, está trabalhando uma questão de consultorias nas propriedades aqui na região do Alto Taquari. São 35 propriedades, a gente tem um consultor, uma parceria com o SEBRAE, de fazer esse trabalho de qualificação dentro da propriedade. Sim, são agricultores ligados às empresas, já pré-selecionados por elas mesmas, e levando, a gente vai fazer até o final do ano 4 visitas nas propriedades e depois mais uns trabalhos coletivos. Para fazer esse trabalho que o Álvaro faz, a gente aduba, e o consultor já na primeira análise, diz assim, é muita adubação. E de uma maneira, só dar um exemplo nesse sentido, numa maneira única, muitas vezes, por consequentemente falta de mão de obra do proprietário, do produtor, se fossem divididas e adequadamente fosse feito em épocas alternadas, isso seria muito mais aproveitado pela planta e sim, não dava um estresse na planta. Então tem muita coisa mesmo que a gente pode melhorar
a questão técnica, de ter um profissional acompanhando a lavoura, como em outras culturas, como o próprio fumo, mencionado por você, como o leite, também sempre tem técnicos para aperfeiçoar, para também estimular o produtor a fazer de uma maneira correta. A gente sabe que algumas empresas têm, e parabenizo isso, e acho que é um exemplo a ser seguido de fazer esse acompanhamento na lavoura, que o produtor precisa desse trabalho. Então, a gente tem realmente de crescer profissionalmente dentro da propriedade. Como eu falei, era uma questão, uma cultura extrativista, e se passou de uma maneira mais agressiva, porém, a gente não conseguiu perceber esse detalhe. E hoje faz a diferença. Assim, uma erva de qualidade tem uma maturação, tem um sistema de ela absorver essa adubação e metabolizar dentro da planta. Então, isso é necessário e isso tem que ter uma clareza. Aprendi nesses dias com um técnico da matéria, o César Burilli, quando estava fazendo uma poda de um pessegueiro. Quer dizer assim, você poda, deixa brotar, vê onde tem a produção de frutos e também você tira, você não deixa todos. Eu não quero 100 frutos pequenininhos, quero 50 que sejam comercializados. E isso vem de encontro ao que o Iago fala. O produtor também tem que se profissionalizar, o produtor de erva mate, e saber entregar um produto de qualidade, que eu disse que a qualidade da erva mate se produz ali na lavoura, e a indústria simplesmente, ou não simplesmente, mas faz um papel de fazer um bom processo para poder entregar um produto de qualidade ao consumidor. Esse é importante e a gente tem que levar em consideração isso. Quem de nós faz o que tira os frutos para deixar, né? Então a gente quer que produza mais, porém, a gente sabe que ali na frente não tem comercialização. É um detalhe que se a ser pensado nesse sentido. É uma questão de sabedoria e lidar com sabedoria e ganância. Conseguir dimensionar isso até é algo que mexe muito com conceitos da própria postura do ser humano, né? A gente, às vezes, precisa ter sabedoria para abrir mão da ganância para colher frutos melhores no futuro. Eu quero dizer assim, seria o conhecimento e saber o momento certo de aplicar essa sabedoria em poder fazer as ações necessárias para a gente ter um produto diferenciado e se manter e trabalhar a questão sustentabilidade dentro da cadeia e transformar ela realmente não simplesmente uma cadeia de produção, mas uma cadeia de valor, onde todos os elos são de igual importância. Eu digo o produtor, a indústria e o comércio. E se não existe o comércio, não existe por que ter uma produção, né? Então ele também tem que ser um elo valorizado. Perfeito. Olha só, nossos internautas estão entrando na live, estão comentando bastante. Temos aqui o Marino Portela, Álvaro, falando sobre a importância da mão de obra para colher e também para roçar, valorizar essa mão de obra. Quero destacar aqui a Claudete Silva da Silva, o Flávio, o Fernando, o Anuar Mistura, nosso amigo Anuar Mistura. Estou te esperando para o mate, Anuar, apareça. Zerci Chiqueleiro Pirovano, Silmara Molinari, Luiz Cris, Jéssica Araldi. Marcos Alba também falou aqui para nós que ele sabe de uma empresa que queria erva para misturar numa bebida. Daí se reuniram uns 4 ervateiros, não quiseram que viessem comprar essa erva porque ia faltar erva. Daí está sobrando agora, erva mate aos montes. Será que isso procede, não procede? Esse bloqueio de compra da erva mate na região? Rafael Fabres, Claudete Silva da Silva, Tamires Leomar Dallagnol, Samuel Dalberto, Luiz Cris, vamos ver aqui. Muita gente nos acompanhando e comentando. Podem mandar seus comentários, a gente vai tirar essas dúvidas. Álvaro, vamos falar dessa questão da mão de obra e também das vendas da erva mate. Bem, a questão da mão de obra, eu acho que é uma situação bastante polêmica, não apenas no setor ervateiro, como em todos os setores. Eu hoje conversava com um colega meu de Fiergues, lá de São Sebastião do Caí, e eles têm uma dificuldade tremenda também da mão de obra. Aqui nós teríamos mais oferta de mão de obra, Carla, o Romã, os nossos ouvintes também. Eu hoje falei também
com um integrante do governo federal e vamos entregar um documento para ele lá na Expo Inter, porque eu entendo assim, ó, os programas sociais são importantes? São importantes. Os governos criam um programa social e depois eles não sabem como ou parar ou diminuir. Perde o controle de tudo. Eu tive, nos últimos 15 dias, 2 pessoas que foram trabalhar comigo, mas eles não querem saber de carteira assinada. Um trabalhou 2, 3 dias, foi embora, o outro não sei o quê. Aí pensa bem, eu tenho Bolsa Família, eu tenho cesta básica, eu tenho remédio, eu precisar de roupa, eu vou no CRAS, eu tenho médico, eu tenho tudo. Vale gás. Isso aí dá um equilíbrio na pessoa para não trabalhar. Que geração nós estamos criando? E o governo não entende que isso aí tem que mudar. O que eu estava propondo, e a própria Fiergs também já fez essa proposição. Agora tem luz grátis também. A luz também, né? Agora vai ter luz, conta de luz, vai ficando tudo muito simples. Eu trabalho mais um dia aqui, um dia lá, a esposa ganha, o marido ganha, eles não são casados, todos ganham Bolsa Família. Mas nós levamos uma sugestão, a própria Fiergs também fez esse trabalho, foi levado para Brasília. Por que o governo federal não muda o foco? Toda pessoa que ganha o Bolsa Família e todos esses penduricalhos pode continuar, mas que ele ganhe um salário mínimo trabalhando. Se ele ganhar um salário mínimo na carteira, ele não perde os penduricalhos. Aí o que vai acontecer? Vai ter mais dinheiro na economia girando, vai ter mais consumo, o governo federal vai arrecadar FGTS, INSS e todas as leis sociais. Mas o governo parece que não está enxergando isso. E a indústria está se preocupando e levando essas informações. Eu acho que o governo também deveria enxergar de outra maneira a questão do Bolsa Família. Ganha Bolsa Família, se arrumar um emprego até um salário mínimo, não perde os penduricalhos. Vamos embora. Perfeito. Com relação à compra da erva mate, essa informação de que tinha uma empresa ligada ao setor de bebidas que gostaria de comprar uma grande quantidade de erva mate na região, mas teve um grupo de empresários que bloqueou isso. Procede essa informação? O senhor tem alguma informação? Eu acho que não procede, porque todo negócio se corre atrás. Existia uma multinacional de refrigerantes e justamente ela comprou muito na região de Erechim, algumas cargas foram daqui, mas houve problemas de qualidade. E sabe que qualidade hoje é primordial. Para fazer um refrigerante, eles fazem controle do que recebem. Se faz controle de tudo. Passa por um laboratório e o cara vai dizer tudo que tem naquela erva mate. Eles optaram de grandes compras de outros estados e também a Argentina passou a vender por uma questão de preço mais baixo. É umas coisas que oscila. Às vezes a Argentina está pagando mais, às vezes está pagando menos. Hoje a Argentina quer vender erva para o Brasil também, porque eles também têm excesso de produção. Então essas situações eu acho que eu nunca ouvi essa história que bloquearam, né? Ou talvez quando faltou erva mate, pode ser que teve ali um bate-boca, por que não deixa aqui, puxa para cá? Mas nós estamos tendo oferta há uns quantos anos aí. E espaço agora saiu o refrigerante, está saindo uns outros refrigerantes à base de erva mate. E isso tem disputa para querer vender o produto, né? O problema é nós atingirmos a qualidade, eu volto a dizer, que comentei antes. Eu preciso entregar lá para o futuro consumidor o produto que ele quer me comprar. E não o produto que eu quero vender. Isso que nós temos que ter como foco e princípio. Nós vamos que fazer um novo ciclo dentro de toda a cadeia ervateira. Vai demorar quanto tempo, Álvaro? Boa pergunta. Mas nós vamos entrar nessa mudança, já estamos entrando nessa mudança de um novo ciclo. O produtor tem que vender o que a indústria precisa comprar, porque a indústria precisa vender o que o cliente dela quer comprar. Perfeito.
Clóvis, você tem uma dimensão do impacto que é essa queda nos preços, principalmente no município de Lópolis, que é um município que depende muito do setor ervateiro. Não tenho esse número preciso, esse dado preciso, não sei se tu tens. Quanto representa o setor ervateiro em termos de arrecadação para o município de Lópolis, quando o preço baixa dessa forma para o produtor, se há essa queda na quantidade de vendas, no volume de vendas, isso impacta nos cofres públicos, na vida das pessoas, no comércio local, quanto dinheiro deixa de circular. Não é só no bolso do produtor e do ervateiro que impacta esta situação, mas em si, no comércio como um todo. E eu vejo que em Arvorezinha impacta, mas em Lópolis muito mais. Carla, essa informação é difícil de passar precisamente, não tenho não, esses dados, mas é notório essa questão onde se ganha menos, se gasta menos. Como a economia é baseada em cima da cultura da erva mate, aí vai toda a questão do consumo, a gente ganha menos, mas consequentemente tem um pessoal que trabalha mais diretamente que tem esse valor. Que acaba recebendo, mas certamente sim impacta dentro do comércio, dentro até das instituições, vamos dizer assim, bancárias, vamos dizer assim, porque as pessoas poupam e acabam não acontecendo. Então, consequentemente, o valor diminuindo, o dinheiro sendo mais escasso, roda menos e isso acaba movimentando menos o comércio local nesse sentido. Perfeito. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Rossandro Chiamulera, lá do Cicobi de Antagorda, sempre parceiro do Eco Regional. Também destacar o Silvino Minosso, Ademir Cristiane Capelari, Jéssica Araldi, Terezinha Luz, Adilar Isabel Tasca, o André e a Valéria Franzon, o Maico Batistel Marcon, o Fernando Desengrini, o Alberto Lodi, a Terezinha Luz. Temos aqui uma grande quantidade de pessoas nos acompanhando. Agradeço muito a audiência. Me desculpem se tem alguém que eu não consegui citar o nome aqui, não é nada por mal, mas aqui um volume grande de pessoas. E pedindo para vocês, nos mandem perguntas, nos ajudem a entrevistar os nossos convidados desta noite, porque a gente quer também levar a informação que você, nosso seguidor, nosso internauta, quer saber, né? O assunto erva mate, setor ervateiro, é um assunto extremamente importante para nós. Nós temos que falar mais sobre isso, abordar mais a nossa cadeia produtiva, os nossos problemas, porque quando a gente fala, as soluções talvez ficam mais claras, né? Os caminhos ficam mais claros. Álvaro, nós tínhamos um problema recente que era a mão de obra argentina, né? Tivemos aí algumas situações de empresas penalizadas, tivemos uma série de questões. Como está essa situação hoje aqui na região com a mão de obra argentina? Eles voltaram para a Argentina, eles continuam aqui na região, eles estão legalizados? Como é que está essa situação? Olha, Carla, eu acho que temos aí. Só para voltar um pouco na explicação de antes, para falar do tarifeiro, da colheita, né? Uma coisa que preocupa muito é que as famílias, né, os mais novos não estão ficando, as famílias estão ficando sozinhas. Eu vejo em algumas regiões que eu passo que as pessoas colhiam, não colhem mais. Ô, Álvaro, tem que trazer alguém para colher. Não temos, os filhos não querem e o casal está ficando sozinho e não tem mais como colher essas ervas mate, né? Então, a demanda, como eu falei, a demanda de mão de obra, ela é um grande problema. Nós precisamos de mais oferta de mão de obra, porque quanto menos mão de obra, e volto a dizer, é oferta e procura, que nem erva mate. Tem menos oferta de mão de obra, sobe o preço. Tem mais oferta, desce o preço. Os argentinos, eles são uma mão de obra que sabe trabalhar com erva mate. Mas também existe uma grande dificuldade hoje para legalizar os argentinos. Eu só para ter uma ideia, eu tenho um casal de argentinos que trabalha comigo lá na indústria. E naquele encontro que teve ali na prefeitura, o governo disse, tratem bem os migrantes. Muito bem, tratem bem os migrantes.
Mas eu vejo que a dificuldade hoje é... Eu mandei, esse casal, estão quase legalizados, mas faz quase um ano que eu estou mandando para um lado e para o outro. Passou pela prefeitura, da prefeitura foram para a Polícia Federal em Passo Fundo, da Polícia Federal de Passo Fundo tem que ir para a Polícia Federal de Santa Cruz, e lá é tudo agendado, tu não consegue agendar, não sei se é por excesso de demanda, mas tu chega lá, tem algum probleminha. Isso aí devia ser regularizado, devia ter um pouco de confiança. O próprio município faria todo o encaminhamento. Se precisa de certidões das pessoas, pode encaminhar tudo pelo município. Eles já foram 5 vezes para a Polícia Federal e não conseguiram. Falta uma coisa, falta outra, agora precisa aquilo. Então, acho que isso tem que haver um encontro entre os órgãos e quem demanda. Tem que facilitar. Por que a prefeitura não pode encaminhar isso tudo? Depois já manda pronto. A pessoa vai lá, já vai com tudo pronto. Está tudo pronto, vai lá e pronto. Estou aqui, sou a pessoa tal. Tem informações, por exemplo, do município de Doutor Ricardo, que a Secretaria de Assistência Social se organizou, montou uma espécie de departamento para acolher os migrantes. Então, o migrante chega lá, a primeira coisa é um checklist dos documentos que ele precisa ter para poder se legalizar, aonde ele tem que ir, o município leva, o município encaminha para as empresas que têm interesse em contratá-la. Existe um banco de empregos, as empresas estão contratando, precisam de mão de obra. O CRAS, a assistência social, sabe quais são as empresas e já direciona as pessoas. Pessoas que chegam lá num dia e no dia seguinte já estão trabalhando, já fez matérias sobre isso. Por que Arvorezinha, por que Ilópolis, por que esses municípios aqui da região mais alta não estão conseguindo executar um trabalho assim? Eu acho que essa aproximação e talvez essas conversas, elas têm que ser mais seguidas, porque tem que se encontrar uma saída. Ah, vamos lá, vamos fiscalizar, vamos prender o Álvaro. Mas não é por isso. Nós temos que facilitar essa situação, nós temos que facilitar essa mão de obra que está faltando aqui do nosso estado, do nosso município, assim como também as secretarias da Agricultura. A Secretaria da Agricultura deve ser mais presente dentro dos setores que pagam impostos. O setor ervateiro no nosso município de Arvorezinha, Ilópolis, Santa Gorda, Putinga, nessa nossa micro-região, representa mais de 60% da produção estadual de erva mate. Isso aí é uma arrecadação fantástica. Ah, se alguns não tiram nota, às vezes é de raiva, quer dizer assim, mas a prefeitura não me ajuda em nada, eu também não tiro nota. Eu recebo essas informações, mas eu não recebo produto sem nota, porque eu não consigo vender sem nota. Então, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Os governos estaduais têm que fazer uma aproximação de quem paga imposto. Se eu tiro nota da minha erva mate, a prefeitura também tem que ter uma Secretaria da Agricultura. O trabalho é tem muita demanda. O setor da erva mate precisa ser olhado de outra maneira. Não basta só hora máquina dentro da propriedade. É preciso orientação técnica de qualidade. E quando eu digo assim, orientação técnica, tu olha para a nossa região, que é responsável por produzir mais de 60% da erva mate em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quantos técnicos, quantas pessoas capacitadas e habilitadas temos aqui na região para orientar os produtores dentro do setor público? A gente não tem realmente muitos técnicos. Algumas pessoas aprenderam no dia a dia de como melhor fazer, de como melhor adubar, como melhor podar. Mas é um conhecimento empírico, né? Nós certeza. Não temos um curso de formação na área da ervateira. Não existe isso. E mesmo com essa inexistência, também as pessoas que são da área agrícola não buscam uma especialização. Muito poucas pessoas vão citar o Jurandir aqui, que é um dos ícones desse mercado, né? Concordo. Veja só um exemplo que aconteceu comigo lá plantando e que acontece com o pessoal da vizinhança, o pessoal que eu conheço. O produtor, na ânsia de produzir mais, planta erva mate bem adensada.
que acontece? Sim, ela produz mais rápido, porém, logo ali ela começa a dar problemas na questão de produção. O que quer dizer? Você vê ervais, erva mate tem uma estrutura meio que frondosa, né? É uma árvore grande, vamos Isso, traduzir assim quando de você forma começa a simples. trabalhar, quando você começa a trabalhar, podar e dar um direcionamento a ela, se ela não tiver espaço para os lados, ela vai subir. E subir, ela vai buscar a claridade e vai nesse trabalho de ficar mais, de fazer essa metabolização do adubo, transformar uma erva mate de qualidade, ela tem que subir, subir. E ela vai produzir madeira. Isso, produz madeira. Então, a ervateira não compra madeira, não é uma madeireira, é uma ervateira, precisa de folha. Então, a gente tem esses detalhes, a gente vê muitos ervais adensados, muito adensados, que, consequentemente, não vão ter uma boa produção no futuro. Então, são detalhes que uma questão técnica poderia auxiliar. Não concorda nesse sentido? Com certeza, isso nós temos que ter. Mas eu diria assim, ó, eu volto a dizer que os municípios, não estou querendo dizer que é só Arvorezinha, mas Ilópolis tinha um trabalho mais focado quando tinha o Jurandir. Eu levei para outros prefeitos anteriores o pedido de um atendimento melhor para a erva mate, para o setor ervateiro. A indústria não, é o produtor que nós temos que estar lá ajudando. Eu já pedi para o prefeito, quanto arrecada com a erva mate? E qual é o tamanho do gasto que a prefeitura tem em prestação de serviço específico para a erva mate? Eles não falam, nem sabem. Não tem esse dado, né? Agora, não tem se dado. eu O disser município que, não tem esses dados, os municípios não têm. Que a Arvorezinha produz aí talvez alguns milhões de arrobas por ano. A Arvorezinha deve produzir aí 7, 8 milhões de arrobas por ano, se eu não estou enganado. Eu tinha esse número na minha cabeça, agora eu acho que na empolgação fugiu um pouco. É só fazer um cálculo de R$20 que teve para ver quanto representa de arrecadação para o município. Ele recebe pelo Estado. Então isso aí representa muito dinheiro no caixa da prefeitura. O prefeito tem que entregar uma proporcionalidade do que arrecada em benefício de quem paga o seu imposto. Não tem outra saída. O produtor está aí daquele jeito. Eu trabalho como posso e volto a dizer, nós vamos ter que entrar num novo ciclo e profissionalismo em cima do produto. Vai se fazer essa curva em um médio espaço de tempo e vai ser comentado, superamos a fase da erva mate que teve o ciclo ruim, como disse o Clóvis, temos ciclos de altos e baixos, agora nós estamos descendo, mas vai subir à medida que essas mudanças acontecerem. Perfeito. E tem gente que coloca a culpa em todo mundo, né? Inclusive o seu Luiz Carlos Pellegrini fala aqui, vocês votaram no Lula, agora querem desburocratizar. Tão louco, faz o L que tudo muda. Né? Veio a questão política. E não é a questão política partidária. Peço desculpas que a gripe me pegou. Mas sim, é uma questão de política pública voltada ao setor. E essas coisas é importante a gente ler esses comentários e abordar esse assunto. Não é crítica, nem elogio, nem política partidária. É a gente conseguir discutir com maturidade a necessidade de desenvolvimento e de criação de políticas públicas para o setor, políticas públicas eficientes que tragam resultados positivos para toda a cadeia produtiva. É disso que nós estamos falando. É dessa carência, é dessa necessidade. Então, quero agradecer aqui a audiência do Gustavo Eichler da Silva, a Terezinha, o Adilar e a Elizabeth Tasca, a Iolete Boncoski Vinciguera, o Ademir e a Cristiane Capelari, o Gilberto Boncoski, a Neuza Gabiati, e muita gente que está aqui nos acompanhando. Estamos com 63 pessoas nos acompanhando nesse momento. O André e a Valéria Franzon, a Tamires e o Leomar Dallagnol. Olha só, vários casais que tenho certeza que estão tomando o seu mate e nos acompanhando. Agradecer muito a participação de vocês.
Nesse sentido, da necessidade das políticas públicas, eu tenho uma percepção, Clóvis, de que falta também uma organização do setor e também talvez uma aproximação do Sindimate, da APMAT e dos municípios, para que a gente pudesse formar uma cadeia de comércio da erva mate, uma Câmara de Comércio da erva mate, para que a gente juntos pudesse estruturar um sistema de busca de novos clientes, de novos mercados, de discutir padrões de qualidade da erva mate para se colocar em determinados mercados. A gente sabe que cada mercado, que cada país, vamos falar em termos de exportação, né, tem uma demanda diferente pelo produto erva mate. Que tipo de produto cada país busca, que tipo de que mercados temos, né? Tudo isso são informações importantíssimas para que as indústrias, as pequenas indústrias, se sintam amparadas e tenham condições de talvez estar praticando comércio exterior, estar vendendo, porque sinto que há uma carência enorme em termos técnicos para realizar a parte de vendas também. Não só da produção lá dentro da propriedade. Da propriedade nós temos muitos problemas, muitos desafios, muitas carências, mas lá dentro da indústria nós também temos. Falar um pouco mais especificamente da região do Alto Taquari, aqui nós somos em torno de 70 empresas, mais variados portes, onde assim, e um número muito grande de produtores. A questão de buscar novos mercados, aí se pauta em cima do que Álvaro já comentou anteriormente, da questão de padrões de qualidade, de certificações para a nossa erva mate. Nós temos aqui na nossa região, no município de Lopes, a construção do CVT, o Centro Vocacional Tecnológico da erva mate, que vem com o propósito de nos auxiliar enquanto cadeia produtiva de valor da erva mate para o futuro. Né? Mercados a gente percebe que existem, sim, nesses últimos anos, pelo que tenho informações, nesse último ano, mais 13 países novos entraram com compra da erva mate, uma quantidade talvez não muito significativa, mas assim mostra que tem interesse em ter erva mate. E eles sim buscam, o que o Álvaro comentou antes, eles buscam o que eles querem comprar. Então nós temos que dar assim, garantias e passa pelo trabalho da associação, a qualificação e também a questão de certificações. A gente já tem buscado junto ao governo do estado, na Secretaria de Agricultura, de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, ações que possam reverter no futuro. A comunidade muitas vezes não entende nesse momento o que se busca, o que se faz, mas digo que é sim para buscar essa qualificação, de colocar padrões que atendam às exigências desses novos mercados. E tem que dizer que a erva mate do Alto Taquari é sim de muito boa qualidade. É o que a gente tem que aprender a trabalhar e transformar essa questão num profissionalismo. Quando se fala das indústrias, é da mesma forma. Eu digo assim, não é uma união do setor que se busca, e sim um profissionalismo. Onde todos, assim, fazendo sua parte, vão chegar a um destino mais promissor a todos e se tornar sustentável na nossa região, questão econômica principalmente e social, que a erva mate tem esse papel fundamental, né, dentro da economia da nossa região Alto Taquari. Sem dúvidas. O que eu observo, assim, algumas empresas mais arrojadas, com uma estrutura financeira um pouco maior, buscando esses mercados, se aventurando, buscando conhecer, buscando formatar novos produtos, mas são poucas. E diante dessa grande demanda, Álvaro, que a gente tem, essa grande produção, e destacar que nós estamos numa região muito privilegiada. A erva mate nos proporciona uma sustentabilidade diferenciada. Se nós comparar o que acontece hoje nas regiões produtoras de grãos, e com a nossa realidade, a gente vê assim, a importância, a riqueza e a relevância da erva mate para a economia, para a sustentabilidade das famílias. Mesmo assim, a gente tem a questão do envelhecimento da população rural, da falta de mão de obra, né? Mas em outros lugares as coisas estão ainda mais difíceis. Então, apesar disso, nós temos um ativo importante,
que nós precisamos falar mais, reconhecer mais e valorizar. Eu vejo muitos prefeitos, reuniões de prefeitos, reuniões de lideranças, o assunto é turismo. É turismo. Não que o turismo não seja importante, mas hoje o nosso principal produto, a nossa principal atividade econômica não é pauta. Não se fala do que se pode fazer para melhorar. E é isso que precisa estar em pauta, a erva mate. O que nós podemos fazer para aproveitar essa superprodução que temos, para melhorar a qualidade desse produto, para qualificar o nosso empreendedor, ajudar o nosso empreendedor a vender mais, a desenvolver novos produtos. O Sindimate também tem um papel importante nesse sentido. Não sei como é que é os debates de vocês, Álvaro, nesse sentido, dentro do sindicato. Bem, Carla, a preocupação da indústria é sempre em melhorar a qualidade, acessar novos mercados, né? A qualidade de venda, como o Clóvis falou, a qualidade da nossa erva mate é muito boa. Eu quero dar um exemplo aqui, depois do retorno. Erva mate de exportação. A erva que a gente põe para envelhecer, a erva brasileira, ela é superior à erva argentina. Porque como é que se qualifica a erva mate envelhecida? É pela acidez. A nossa erva mate não tem acidez. Já tu pega não é que o produto argentino, não estou falando mal do produto argentino, mas o produto argentino, depois de envelhecido, ele ainda segura uma acidez, é um pouco amarga, isso se chama acidez da erva mate. A nossa erva mate aqui, eu vendo erva mate estacionada, e na medida que a gente vai provando, ela tem um sabor suave, isso que é importante. Não tem a acidez que tem na Argentina. Mas ela também tem sua qualidade, é produto argentino, e vende para o mundo inteiro. Quando a indústria, nós falamos da indústria, o Clóvis falou que somos mais de 70 indústrias aqui na nossa micro-região, eu comento às vezes, e brinco muito com alguns ervateiros que investiram 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4, 5 milhões para construir uma indústria e esqueceram de comprar um produto que talvez custa R$50 para deixar a sua empresa viva, que é o quê? Uma calculadora. As indústrias cresceram de uma forma descontrolada também, assim como a produção cresceu de uma forma descontrolada. E temos que fazer custos. As indústrias muitas indústrias enxergam que baixando o preço do produto final vai aumentar as vendas. Não, não vai aumentar. Tu vai aumentar o teu trabalho e vai ter que vender muito mais. Mas é a expectativa de querer ficar vivo. A indústria também quer ficar viva. E o produtor diz, mas ali no mercado não baixa o preço da erva mate. Claro que não baixa. O mercado vai ganhar mais. É o que está acontecendo. A erva mate passa por isso. Então, novos mercados, temos novos mercados, mas não temos indústrias, poucas indústrias com a capacidade de enfrentar o problema de um novo mercado. Muito se fala, às vezes o pessoal me procura, Álvaro, por que você não vende erva para esses países árabes, para a Síria, Líbano, Paquistão? Compro mais de 40 milhões de quilos por ano. Certo? Esta erva mate que vai para lá, ela tem que ter um outro sistema de controle. A nossa erva mate que nós produzimos hoje, ela tem envelhecimento natural. E a erva mate com envelhecimento natural, ela tem uma umidade de em torno de 8%. E tudo que tu mandar para esses outros países, eles toleram uma umidade de 4%. Isso é um grande problema. Nós temos que fazer câmaras de estacionamento com controle de umidade e calor. Durante 1 ano tem que ter esse controle. Custo desses pavilhões bastante elevado, mas nós não temos outra saída. É uma coisa que vai ter que começar a acontecer. Se vai se reunir 5, 6, 10 ervateiras para fazer 2, 3 pavilhões, é uma saída. Porque hoje fazer esses pavilhões tem um custo bastante alto. Tem o mercado na mão, o mercado está aí que quer comprar a erva brasileira. Mas nós temos que se adequar de novo. Nós temos que vender o que o cara lá do outro lado do mundo quer comprar. Eu não posso vender minha erva que vai para o Uruguai, para lá. Ela vai voltar. Assim como já mandaram, ela voltou. Tá aí uma opção de
investimento para talvez para o poder público. A gente vê que alguns municípios constroem pavilhões, dão incentivos para as empresas. Seria uma possibilidade de olhar para a cadeia produtiva da erva mate e talvez fazer uma organização entre as empresas para que elas pudessem estacionar o seu produto. Nós temos que parar dessa história de só arrecadar. Eu quero arrecadar. Eu tenho que devolver um percentual do que eu arrecado. Eu tenho que transformar em benefício um pouco do que eu arrecado. Não vejo o setor público dizer quanto arrecada do produto tal. Ninguém fala. A erva mate, ela precisa ser olhada com outros olhos. Nós temos aí enfrentamento. O aviário. Mas o aviário são poucas unidades e tem que ter um controle lá da empresa, porque eles precisam daquele produto específico, porque o cara que compra lá do outro lado do mundo quer aquele produto específico. O suíno é a mesma coisa, são coisas que são elevadas aqui. A erva mate é milhares e milhares de produtores, então tem que ter uma situação diferenciada. Isso tem que acontecer. Quando a gente fala em temos que fazer pesquisa, trabalhos, o Clóvis acompanha, nós tivemos debates pesados dentro da Secretaria da Agricultura, que se criou o Fundo Mate. Quando se criou o Fundo Mate, há alguns anos atrás, há 10, 12 anos atrás, se criou o Fundo Mate, a intenção, quando o Sindimate se aproximou da Secretaria e dos políticos para criar o Fundo Mate, a ideia era que esse dinheiro do Fundo Mate, que o governo prometia o dinheiro do Fundo Mate, ele viria para ajudar a cadeia produtiva da erva mate. Desenvolvimento, propaganda, novos consumidores, e é tudo isso. O Clóvis pode falar também um pouco disso. E o dinheiro era bastante. Aí o dinheiro cai todo no caixa único do governo e o governo não devolve. Quando devolve são migalhas que vai ali para o Ibramate, 400 mil, 300 mil, 400 mil a cada 4 anos. Uma liberação. Não pode. Nós estamos brigando para extinguir esse Fundo Mate. Não adianta dessa maneira. Ou muda a formatação e o dinheiro cai numa conta específica e depois se cria um grupo gestor para fazer a aplicação da erva mate. É isso que nós temos que fazer. Então, tu cria uma expectativa, quando vê ela está frustrada, porque tem dinheiro, nós fizemos uma expectativa e o dinheiro fica no caixa do governo, o governo não nos passa. É frustrante. É frustrante e é vergonhoso, porque nós teremos muitas coisas para fazer aqui na região com esses recursos. A gente sabe que a maioria das empresas que arrecadam são daqui da região e, infelizmente, esses recursos não voltam para cá, ou quando voltam também são aplicadas de forma que talvez não contemplem as reais necessidades do setor. Quero mandar um abraço ao meu primo, amigo, Tiago Zanotelli, ex-prefeito de Fontoura Xavier, também um grande produtor de erva mate do município de Fontoura Xavier e entusiasta do setor ervateiro, sempre apoiando as iniciativas do setor ervateiro, foi um dos grandes colaboradores para que o CVT de Ilópolis se tornasse uma realidade. Lembro muito bem do Tiago trabalhando em prol disso. Clóvis, que expectativas? Vocês estão próximos dessa obra do CVT? Tenho também questionado o prefeito Fernando da Ponte com relação ao que será feito, como vai funcionar o CVT, quando ele entra em funcionamento. Isso também é uma ansiedade aqui de toda a cadeia produtiva da erva mate. Também é uma promessa. Será que frustra ou que a gente consegue colher bons frutos a partir do CVT? Carla, eu acho que vão ter bons frutos, sim, não tenha dúvida disso. Trabalho, né? Isso tem que ser dito, tem que ser feito. Ressaltar a situação que Álvaro comenta sobre a nossa erva, da nossa região, que não tem uma acidez menos acentuada. Realmente se comprova nas pesquisas que a gente vem feito através da associação, na parceria com o SEBRAE e a Universidade, a URGS, no laboratório que a gente fez lá, essas análises das ervas mates aqui da região do Alto Taquari. É comprovado, e aí que se tem esse embasamento para trabalhar a questão do terroir, que o solo, o clima, influencia diretamente nesse produto.
E sim, o Centro Vocacional Tecnológico tem o intuito de trabalhar esse trabalho, fazer esse trabalho de despertar o interesse pela pesquisa, pela questão técnica dentro da comunidade. Haja visto, em Lopes temos uma escola ambiental e florestal que trabalha até o 9º ano. E poder fazer trabalhos com essas pessoas que, na grande maioria, são filhos de produtores. E dentro desse CVT, a proposta é ter laboratórios simples de solo, de análise florear, da questão dos sabores, de poder entender, passar, transmitir. E digo, é uma questão que a gente fala, que para a gente gostar, amar e defender, a gente tem que conhecer. E essa é a proposta de fazer também que as pessoas se interajam mais, a criança, o aluno, e aprenda a coletar o solo, aprenda por que do coletar o solo, como coletar, e depois isso retorna para a propriedade. Isso aconteceu bem notório na questão da uva, do vinho, onde as propriedades se trabalhou, os filhos foram, estudaram a questão da enologia e depois voltaram e aplicaram essas técnicas dentro da propriedade. E isso tem que se chamar de profissionalismo. É um papel que o CVT tem e essa é a proposição dele, uma das principais. Então, eu vejo que com bons olhos esse trabalho. E agora tu me serviu o mate aqui novamente. Eles vão me perguntar por que eu tomo mate. Claro, é uma questão de satisfação. Porém, a gente tem que entender e conhecer as propriedades que aqui tem. E quero dizer, eu achei que tu ia perguntar, o preço da aromba está justo ou não é justo? Aí é uma pergunta que eu ia te fazer. Eu digo para você que eu acho que realmente o preço da arroba da erva mate paga o produtor e da mesma forma que é comercializada, eu acho que é muito barato. Eu já visto que aqui tem 100 gramas de erva mate e dentro dessas 100 gramas, as propriedades que ali existem, antioxidantes benéficos à saúde. E o comprador ali fora, ele busca essas propriedades. Ele quer que eu apresente a ele as potencialidades dos benefícios, a ele que é servido um mate, por que ele vai consumir. Então, digo, assim, um quilo de erva mate no mercado, aqui para nós, em média de R$10. Eu faço 10 cuias. Dessas 10 cuias, então me custa R$1 por cuia. Então, cada cuia eu sirvo 10. Se eu servir 10, é 10 centavos cada cuia. Se eu servir 20, é 5 centavos. Então, pelo benefício que traz a saúde do consumidor, ela é muito barata. Então, a gente tem que aprender a vender a nossa erva mate, o produtor aprender a vender, ou a indústria aprender a vender e mostrar para o consumidor o potencial que ela tem. E todo o trabalho que faz, que é feito para chegar na mão do consumidor. Então, a gente precisa, assim, realmente vender, não ser comprado. Hoje em dia, a gente, tanto o produtor como a indústria, o Álvaro bem colocou, ele é comprado. Ele não vende o produto dele. Nós temos que aprender a vender. Argumentar. Então, conhecer o produto. E para ter esse embasamento, a gente precisa, sim, de fazer esse trabalho de pesquisa, de qualificação, de profissionalismo dentro da cadeia produtiva da erva mate e transformar numa cadeia de valor realmente. Perfeito. Quero destacar, assim, a importância de saber vender, né? Tenho acompanhado também o trabalho da De Valérios, da Andréia, do Giovanni, da Duda, um trabalho diferenciado que eles estão fazendo e a forma como eles estão abordando o produto erva mate. Acho que é inspiração, a gente tem que reconhecer e a gente tem que se inspirar, porque quem conhece de verdade o que é a erva mate, que benefícios, não é verdade, Álvaro? Que planta mais maravilhosa, que riqueza nós temos nas nossas mãos, que potencial de produção nós temos. Agora a gente está vendo que a gente pode produzir muito mais. Talvez a gente não está produzindo tudo da forma mais correta, mais adequada, né? Mas a gente percebe que a gente tem um grande potencial produtivo aqui. Temos gente que conhece de erva mate, temos um conhecimento nosso que é empírico, que é exclusivo nosso, que vem de gerações, passa de pai para filho, de avô para neto, né? E isso é importantíssimo, isso é uma riqueza que ninguém nos tira, o que é muito difícil nos tirar. O que nós precisamos? Investir mais, não é verdade, Álvaro?
acreditar mais. Na verdade, é acreditar. Exatamente. É mais profissionalismo, isso falando da indústria, né? A indústria precisa ser mais profissional. Se a gente comenta, claro que temos empresas com uma estrutura de trabalho, de pesquisa, de novos mercados muito grande. Mas temos um número muito grande de indústrias que eles correm lá para descobrir onde é que o Roman está vendendo erva. Eu corro lá para vender onde ele está vendendo. Ele tem que correr atrás do cliente dele. Buscar o seu mercado, construir o seu cliente. Né? Hoje, pela falta do profissionalismo, as indústrias estão correndo atrás do consumidor do outro. Não, ele tem que correr atrás de uma forma dele vender. Sem agredir o mercado. Porque quando tu agride o mercado, o meu vizinho está vendendo a 5. Vou vender a 4,50. Mas será que a 4,50 estou ganhando ou estou perdendo? O outro está vendendo a 4,50, vou vender a 4,30. Daí eu vou vender. Mas tu não vai voltar. Tu tem que pegar aquela calculadora, fazer suas contas, ser profissional de vendas. Nós temos o produto Erva Mate, como se falou, é um produto fantástico. E o produtor também pode se dar o luxo de dizer o seguinte: eu não estou gostando do preço hoje, eu vou deixar ali mais uns 6 meses. Eu posso deixar esse produto lá no pé. Faz isso com o milho, com soja, com qualquer bicho que tu esteja querendo. Está no ponto, está no ponto. A erva mate vai cair a folha, depois ela bota a folha de novo. Está faltando mão de obra, vou esperar um pouco. Eu vou correr atrás de qualidade do meu produto. Eu vou lá ver o que o Álvaro quer comprar, vou lá ver o que o Roman quer comprar e vou fazer o que ele quer e vou dizer, isso aí vale um pouco mais. Vale um pouco mais. Como a gente falou, da erva mate sombreada ou da erva mate certificada, estão pagando em torno de R$30. É ruim? É bom demais. O produtor nosso aqui, ele também, como falei, excesso de adubo. Eu tive fazendo umas análises de terra e converso com o pessoal das análises que a maior demanda das nossas terras é adubo, calcário. No passado eu via meu pai, ele botava calcário nas ervas mates. Hoje a gente tem que botar bastante adubo para colher bem rápido. Ainda o produto sai bem, Carla. Ainda ele tem qualidade pela agressão que nós fizemos. Nós temos que, como falei, vamos entrar no novo ciclo, vamos fazer um produto diferenciado e aí o produto ao natural vai ter mais receptividade e um preço melhor. E nós vamos parar de ficar ofertando produto por preços irrisórios. O produtor também. Então são ciclos. Os méritos do produto que nós temos como se diz, é um produto único da nossa região. O Rio Grande do Sul é poucas as cidades que produzem. Temos 5 polos, mas aqui no nosso polo são 62% ou 63% de toda a massa verde é aqui. O polo ervateiro não sai mais daqui. Então nós temos que focar de outra maneira de enxergar o nosso produto. Formar grupos de trabalho. A Emater com o pessoal, tem pouco pessoal, mas os que tem, eles entendem. Temos alguns gargalos, vamos superar. A planta, como se diz, o mundo está pesquisando erva mate. O mundo está comprando aos poucos. Mas isso é bom. A curiosidade e a pequena compra vai criar os futuros e os maiores negócios. Como se falou, Síria, Líbano, Paquistão, é uma questão de tempo, nós vamos ter que correr atrás dessas mudanças. Isso vai absorver mais 40, 50 milhões de quilos que podem ser vendidos. Nós vamos disputar com outros, mas o mundo está crescendo. A fábrica de refrigerante, os energéticos, está consumindo pouco, mas está consumindo. Se está criando a curiosidade, tem expectativa e de ser um produto natural, que é o que o mundo está atrás, produtos naturais. Então nós não podemos agredir demais e tornar ele natural. Tem que preservar o que nós já temos, que é divino, é um patrimônio divino que vem da natureza. Nós não podemos estragar a erva mate, não é mesmo, Clóvis? Nós temos que cuidar para não estragar. O nosso papel passa por aí. Às vezes, na ânsia de produzir, o produtor vai lá, mete a mão
e compromete a qualidade do produto pelo manejo inadequado. E tem produtores que pensam de várias formas diferentes. Tem aí o seu Adjalmo Dallagnol, um abraço para o seu Adjalmo e muito obrigada por estar nos assistindo, e também mandou aqui a opinião dele. Na opinião dele, Álvaro e Clóvis, é só organizar uma greve do tipo da dos caminhoneiros e parar de tirar a erva um mês que o preço sobe, pois as ervateiras têm compromissos assumidos com os mercados. Mas até que os produtores não se unirem, vai continuar essa prostituição nos preços. Será que é tão simples assim resolver esse problema? E a dona Salete Provence também, ela colocou que nós estamos nessa situação por falta de organização de nós, produtores, muitos oferecendo e não valorizando o seu produto, nem exigindo a questão do preço justo, né? O Leandro Teixeira também está comentando aqui que a realidade é que quem lucra são os donos das ervateiras, que os donos das ervateiras estão ganhando muito dinheiro e eles não se importam com a situação dos produtores, né? O Saluar Dal Bosco está nos parabenizando aí, parabéns pela informação, porém o produtor é quem perde sempre. A Silmara Molinari está falando aqui que teria que proibir a entrada de erva mate do Paraná, que está entrando muita erva mate de fora. Isso também é uma coisa que o pessoal está reclamando muito, que os ervateiros trazem erva mate de fora para baratear o preço, baixar o preço aqui na região. A dona Nair Borsato Pasquale está nos dizendo aqui, fazendo um alerta para que se coloque menos adubo e deixar o pé crescer com calma, com naturalidade, que é aquilo que a gente estava falando aqui. A dona Neuza Gabiati destaca que estamos vivendo anos difíceis com esse setor ervateiro. Está considerando que a situação está bem complicada. O Gilberto Bonkoski também está destacando que quem está ganhando dinheiro agora com os preços baixos da matéria-prima são as indústrias ervateiras, né? E aí o pessoal está aqui discutindo em paralelo, enquanto nós vamos conversando, o nosso público está assistindo e está discutindo, e isso é importante. Que você que está assistindo também tenha voz, também compartilhe as suas convicções, para que a gente possa trazer isso aqui para a nossa mesa, para a nossa roda de chimarrão, para o nosso bater-papo, e a gente falar sobre isso. Álvaro, é verdade que as indústrias estão ganhando mais dinheiro do que nunca, estão explorando o produtor, não estão se importando com o produtor, cada um por si, Deus por todos. É isso mesmo? Não, eu discordo. Eu queria começar pela oferta de erva do Paraná e Santa Catarina. Não tem como proibir. O Brasil é um mercado livre para tudo. Sobe, desce, puxa, empurra, vai erva mate, sobe. Vai erva mate para lá também. Nós mandamos erva mate para o Brasil inteiro. E a erva mate que o pessoal do Paraná vem vender aqui empacotada é livre mercado. As indústrias, talvez, para manter um blend da qualidade da sua erva mate, eles estão optando por botar parte de erva de lá e parte de erva daqui. E a erva mate que chega do Paraná, aqui na nossa região, em qualquer outro lugar, ela é um pouco mais cara que a nossa. Ela tem... Por que é que ela é mais cara? Porque lá o padrão, não vou dizer que tenha mais qualidade, o padrão de madeira, de palito, não passa de 20%. E os nossos produtores, eu acho que a indústria ganhou dinheiro no passado, assim como o produtor ganhou muito dinheiro. A nossa região, a Arvorezinha tem 7 bancos. Por que tem 7 bancos? 10 mil habitantes, 7 bancos. 7 bancos. Isso aí é um absurdo. É o giro do dinheiro. E um dos responsáveis desse giro do dinheiro é a erva mate. O produtor ganhou muito dinheiro. E o produtor passou a vender o que ele queria entregar para as indústrias, madeira. E hoje o mercado está fazendo a volta. Alguns que estão nos ouvindo aí, talvez os pais ou outros, quando se fazia o raído de erva mate, o Clóvis vai se lembrar, o raído de erva mate feito de taquara, ele vinha com a erva só a parte verde, não tinha a forquilha. É o que se levava para as indústrias.
Aí se criou o evento de fazer uma corda. Uma corda do sofá, se botar um metro de galho. A indústria, o mundo não compra madeira, o mundo compra a folha. Toda a erva exportada, se nós fizermos negócio com esses países árabes, Sírio, aí, o Uruguai, que é um grande comprador, hoje compra aí 40 mil toneladas do Brasil, a erva que vai para o Uruguai, ela tem de 15% a 20% de palito. Não tem mais. E a erva produzida aqui na nossa região teve momentos de 50% de palito. Hoje as indústrias estão botando madeira fora. Eu boto toneladas de palito fora. Tenho lá no secador. Vou dar um exemplo meu, que é o que eu convivo, né? Porque os caras que me compram erva, eles querem 20% de palito. Passou de 20%, eles descontam que eles passam na peneira. Então, o mundo, a situação voltou. E a erva mate, como eu disse, estamos vivendo um novo ciclo. A nossa erva mate vai ter que voltar. Às vezes nós temos que pensar o seguinte, temos que voltar 2 passos para trás para depois ir um passo para frente. Nós temos que enxergar que a situação estava muito solta. O produtor não vendia o que eu queria comprar, ele vendia o que ele queria. Volto a dizer, já falei várias vezes aqui. E a questão da madeira é vergonhoso. Nós temos que diminuir o palito, porque senão nós vamos perder cada vez mais o mercado para o Paraná e Santa Catarina. E se não melhorarmos, o Paraguai vai vender erva aqui, que a qualidade da erva do Paraguai é muito boa. São tudo ervas nativas. Estão investindo forte no plantio. Muito forte. A Argentina, ela é um pouco mais ácida, mas a Argentina implantou os seus ervais. Então, ou nós voltamos para trás um pouco, para depois voltar a caminhar para frente, porque nós vamos perder mais mercado. O Paraná vai jogar mais, cada vez vai jogar mais ervas por uma questão de qualidade de produto em termos de madeira. Aqui nós temos um testemunho de um consumidor que se diz exigente. Eu quero mandar um abraço para o seu Oneide Francisco Basso, diretor da Basso Pancotti, que sempre nos acompanha, um grande amigo, um grande colaborador e parceiro do Eco Regional. E ele diz aqui na live, ó, sou um consumidor exigente, pago mais caro, mas exijo um produto de melhor qualidade. E é isso, eu acho que a grande chave, não é mesmo, Clóvis, para que a gente possa virar o jogo do setor ervateiro e conseguir valorização é qualidade. O consumidor, existe mercado, o consumidor está disposto a pagar, existe uma possibilidade de a gente divulgar mais o potencial da erva mate, não só para os 3 estados consumidores, para alguns países que já têm o hábito de consumir o chimarrão, mas para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, quiçá, e que esse público conheça mais a erva mate e valorize este produto, porque ele é um produto extremamente benéfico para a saúde. Qualidade é o que vai fazer a diferença, Clóvis. Concordo, Carla. Quero aqui ressaltar o potencial que nós temos enquanto mercados dentro do Brasil. O gaúcho, pela tradição, propagou essa questão da cultura do chimarrão para onde foi. Foi para primeiro Santa Catarina, depois Paraná, depois seguiu o Centro-Oeste e assim Brasil afora. Então a gente tem um grande potencial dentro do nosso país ainda de poder apresentar. Muitas vezes você vai apresentar o chimarrão. É um pouco difícil apresentar para conquistar um novo consumidor, mas quem chega, tem o contato, ele aprecia uma erva de boa qualidade, como aqui comentaram, sim, é base, sim, qualidade, e essa qualidade, de novo, atesto, tem que ser feito um trabalho de qualificação na produção do produtor, na indústria, para chegar a um consumidor e apresentar realmente um produto de alta qualidade. E tu falaste no início da conversa na questão do turismo. O turismo é muito importante dentro dessa propagação, sem dúvidas, né, da nossa cultura, do nosso produto, da nossa erva mate, da nossa região em si. Eu quero dar um exemplo. A gente trabalha também com a questão turística dentro do município de Lopes e da região, Arborizinha, Antagorda, Putinga principalmente. No mês passado teve um pessoal que nos visitou e dizer para você que uma pessoa do Japão pegou o avião agora me foge o nome da cidade, foi aos Estados Unidos, veio a São Paulo e veio a Porto Alegre. Na segunda-feira saiu de lá e chegou em Porto Alegre na quinta-feira.
veio especialmente para conhecer a região e conhecer a erva mate, porque nos países asiáticos a cultura do chá é muito forte, porém é o chá baseado em cima de uma outra planta, a Camellia sinensis. Isso é uma bebida muito consumida no mundo inteiro, uma árvore há muito tempo já trabalhada e muito tempo conhecida pelas propriedades. O que nos falta, digo novamente, é conhecer mais sobre a erva mate pelas propriedades e vender o potencial que ela tem. Eu digo que tinha uma pessoa do Japão, veio especificamente para isso, e depois, na outra semana, voltou ao Japão. Veio uma pessoa da Suíça, veio uma pessoa do Uruguai e veio uma pessoa da Alemanha. Então, veja que o interesse existe, mas tem que ressaltar é a qualidade. Eles buscam a questão saúde, a questão ambiente onde ela se desenvolve. Então, nós temos uma questão muito forte aqui. A região é muito bonita, tem um potencial enorme, só que realmente a comunidade tem que acreditar mais nesse potencial e valorizar isso. Então, são meios que a gente vê nesse potencial de agregar valor no nosso produto erva mate em cima desse trabalho. Então, a gente trabalha realmente acreditando nesse potencial e o futuro é por aí mesmo, tá? Uma escola. Nós precisamos de uma escola especializada na produção, na comercialização de erva mate na região. Isso é urgente. Eu quero dizer, Carla, nesse trabalho de pesquisa que a gente está fazendo das ervas aqui da região Alto Taquari, junto com a URGS, a gente conseguiu montar um trabalho de poder perceber as substâncias que tem dentro do chimarrão. É um trabalho ainda que não acabado ainda, mas logo a gente vai ter um potencial de apresentar. Isso vai acontecer na Expo Inter, um trabalho de poder fazer uma degustação da erva mate, fazer com que as pessoas entendam o que estão absorvendo através do chimarrão. E digo a você que não é difícil, a gente consegue fazer esse trabalho sim. Digo de novo, em cima, a qualidade é o básico de tudo. Perfeito. Vou convidá-los para fazerem as suas considerações finais. Antes disso, quero agradecer muito a vocês, todos que estão nos acompanhando. São mais de 1h30 já de live, que nós estamos aqui na nossa roda de chimarrão, conversando, uma conversa que eu acredito extremamente importante e produtiva. Sinto falta de ouvir a região falar mais sobre erva mate, principalmente a ervarezinha, Utinga, Antagorda, Itapuca, Fontoura Xavier. Eu acho que a gente tem que conversar mais com as pessoas, conversar mais com o produtor, conversar mais com a indústria e disseminar mais as convicções com relação ao setor. Penso que se a gente conseguir fazer isso, a gente melhora muito o nosso setor. Porque a gente dissemina informação, a gente dissemina conhecimento, a gente estimula as pessoas a pensarem sobre a cultura, a gente coloca esse assunto na mesa, a gente coloca esse assunto na roda de chimarrão de cada um, de cada família, de cada empresa. Eu acho que esse é o papel da imprensa, que realmente é comprometida com o desenvolvimento da região, é o papel do Sindimate, é o papel da APEMAT também, né, de estimular, porque quando nós estamos todos pensando sobre o mesmo assunto, a gente consegue chegar a boas convicções. Então, creio que, de alguma forma, nós estamos buscando fazer o melhor possível dentro da nossa área, que é disseminar a informação. Álvaro, contigo. Bem, eu queria só um dado que eu esqueci de passar antes, que eu não estava lembrando certo. A nossa região, nossa micro-região aqui das 63% de produção de erva mate verde, nós colhemos em média 50 mil arrobas de erva mate por dia. Isso é um dado que nós levantamos. 50 mil arrobas de erva mate por dia. É muito grande a produção. Então a gente tem que tomar cuidado com um produto que tem uma produção desta magnitude. É bastante, né? Mas o momento, como disse, né, o produtor ganhou muito, a indústria também teve seus bons momentos, ganhou dinheiro. Mas hoje eu diria assim como tem muita propriedade à venda, tem muita indústria à venda também. Temos aí, infelizmente, algumas indústrias fechando, trocando de mão. Isso não é um fator que indique ganho. Se estivesse ganhando, estaria de outra maneira. Mas a situação econômica também do país
é bastante complicada, Carlos, o Clóvis também conhece, é bastante difícil a situação econômica do nosso país. São crises que estamos passando. O consumo de erva mate, todas as classes consomem, mas o grande consumo de erva mate está da classe média para baixo. E isso aí tem que melhorar, esse dinheiro no bolso também, para fazer com que melhore o consumo de tudo. Mas, me desculpem, eu acho que a conversa foi bastante produtiva, nós podemos marcar novas conversas, trazer objetivos, fazer uma pauta. As próprias pessoas que acompanhem podem encaminhar perguntas, se faça uma pauta Com certeza. de respostas, a gente traz, eu venho com o maior prazer trazer essas informações do Sindimate, eu sei um pouco do erva mate na Argentina, no Paraguai, dos mercados consumidores. O Clóvis falou da Alemanha. A Alemanha é exportadora de erva mate. A Alemanha não tem um pé de erva mate, mas ela compra erva mate do Brasil, do Paraguai, da Argentina e reexporta, faz algum pequeno processo e reexporta. Esses mercados eles estão disponíveis. Nós temos algumas barreiras comerciais, isso nós estávamos tratando esses dias numa reunião da Câmara Nacional da Erva Mate. O Clóvis participou também. Esse preço, essas barreiras comerciais são um problema, são formas de deixar, não pega do Brasil, mas eu compro de um pouco de cá, de lá, eles dão uma pequena mexida nesse produto e ele aumenta 4 vezes, Carlos. Então isso é difícil, as barreiras comerciais são um problema, mas elas existem. Nós estamos pedindo também para o governo fazer um trabalho junto com o Itamaraty, em alguns países, para se eliminar essas barreiras comerciais, porque é difícil, a gente sente que temos produto para vender, mas essas barreiras são difíceis. Erva mate de outros países vai, a nossa é igual, ou até superior em qualidade, mas é uma barreira comercial já imposta e nós vamos trabalhar para melhorar, porque isso melhora toda a cadeia produtiva da erva mate. Perfeito, Álvaro. Te agradeço muito, muito pela participação, pela colaboração, sempre disposto. E aqui temos o seu Adjalmo Dallagnol sugerindo para nós. Acho importante e interessante convidar produtores de erva mate da região para debater o assunto em uma próxima oportunidade. Adjalmo já está convidado, você é nosso convidado para estar aqui na nossa próxima live na semana que vem. Pode ser nesse mesmo dia, na quarta-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, a partir das 6h30. Se mais produtores tiverem interesse de participar, contatem conosco. Vamos fazer uma roda de mate, vamos fazer uma roda de chimarrão com os produtores, para nós conversarmos sobre os desafios, as dificuldades e os problemas que os produtores enfrentam. Da mesma forma, estendo o convite aos empresários do ramo ervateiro, do setor ervateiro, aos empreendedores. Podemos marcar também uma conversa para que venham até aqui, para que exponham a sua visão. Eu acho que com isso, com esse compartilhamento de informações, o setor cresce muito. E todos têm suas razões, têm suas verdades, a gente respeita a todos e acredito que é muito importante que a gente tenha essa voz, o Eco Regional está aí para abrir esse espaço. Clóvis, contigo, tuas considerações finais, o que fica de importante dessa nossa conversa? Carla, eu sei que o momento é difícil, a gente passa por realmente uma crise no setor, baseado nessa questão que o Paulo comentou sobre o momento econômico do país, né, uma questão, uma reorganização da geopolítica mundial também, tudo tem influência no momento que a gente vive. Mas, como falei no início, a questão erva mate, a cultura é cíclica, teve momentos nos anos 80, que eu lembro, nos anos 90, no final dos anos 90 teve um pico, depois teve uma decadência, e assim aconteceu, como eu falei, essa questão de 2013, 2014, hoje reflete muito fortemente, e o momento que a gente vive e está atravessando, certamente vai passar, né? Há quanto tempo? Isso também é uma incógnita. Porém, como eu ressaltei lá atrás, no momento que estava bem,
A gente tinha que se propor essa organização, trabalhar, discutir e prever momentos difíceis. Isso é o papel numa cadeia que tem que realmente se organizar e profissionalizar. Muitas vezes as angústias dos produtores a gente não consegue suprir, o porquê disso, a empresa ganha, outro ganha, mas digo a vocês que é necessário, sim, sentar, discutir, conversar e projetar o futuro e se organizar. E dentro de uma organização, a gente consegue abranger novos mercados e realmente, amanhã ou depois, a gente pode estar aqui sentado discutindo, colhendo os frutos de uma organização. Tudo passa por uma questão de organização, cara. Se a gente não tiver esse trabalho, enquanto produtor, enquanto empresas, para poder ter um futuro promissor. Mas, sim, acredito que a gente vai superar essas situações que a gente vive dentro de um trabalho, no profissionalismo. Você sabe, Clóvis, e queria compartilhar isso também com os nossos internautas, com quem nos acompanha. Nós, aqui no Ecoregional, realizamos o projeto A Saga do Pioneirismo do Setor Ervateiro, onde a gente entrevistou os 10 grandes nomes do setor, 10 grandes pioneiros do setor ervateiro, que iniciaram a atividade ervateira há cerca de 100 anos atrás. E essas pessoas, a grande maioria já falecida, todos nos relataram os ciclos do setor ervateiro, os altos e baixos do setor ervateiro. E um dos aspectos que me chamou muito a atenção nesse trabalho foi exatamente a falta de comunicação que existia na época destes altos e baixos e a dificuldade de se organizar, de pensar, de olhar o setor como um todo. E isso nós temos hoje. Hoje nós temos um diferencial muito grande, que é a capacidade de nos comunicar, de falar sobre os nossos problemas, de buscar soluções conjuntas. Talvez seja aí uma das saídas para esse nosso momento, né? A possibilidade de que a gente possa discutir mais esse problema e encontrar soluções. Quero convidar você que ainda não assistiu esse documentário, ele está disponível no YouTube, ele está disponível no Facebook e no Instagram. A Saga do Pioneirismo do Setor Ervateiro. Contamos a história da ervateira Bozeto e Companhia de Ilópolis, da ervateira Diamantina de Ilópolis, das famílias Sanson, Sabadim, Auler, Pompermayer, né, a história da ervateira Safira, que iniciou lá em Antagorda e veio para aqui em Arvorezinha, da ervateira Madrugada, de tantas outras ervateiras, ervateira Piccolo, da Barão do Cotegipe, entre outras. Vale a pena assistir. Quem gosta do setor ervateiro, quem gosta de conhecer mais sobre a história, e eu digo que quem conhece o passado consegue compreender melhor o futuro. Esse trabalho é um trabalho que foi muito bem feito, foi feito justamente para preservar essa memória, mas também para preservar as lições que esse tempo e essas pessoas tinham para compartilhar conosco. E que bom que a gente fez, porque muitos destes entrevistados hoje não estão mais aqui, mas o seu legado ficou. Então, aproveitem, conheçam mais sobre. E a gente está aberto para receber, então, produtores na próxima semana e depois empreendedores do setor ervateiro na outra semana, para a gente continuar esse assunto. Acho que o setor ervateiro precisa falar mais das suas adversidades, das suas possibilidades, do seu potencial, para que a gente possa crescer. Quero agradecer a todos, agradecer a minha equipe que está aqui nos ajudando a fazer essa transmissão, está aqui na técnica, o Marquinhos, a Priscila, o Cristiano, agradecer a todos que nos acompanharam, foi muito importante contar com a audiência de vocês. Na próxima edição, seguimos com mais uma reportagem bem completa sobre os desafios do setor ervateiro e contamos com vocês. Sugestão de vocês, pautas que vocês nos sugerem são muito importantes. Quero agradecer, muita gente parabenizando e comentando sobre essa iniciativa e eu acredito que seja muito importante. Obrigada, Álvaro, obrigada, Clóvis, obrigada a todos vocês e tenham todos uma ótima noite.